3h01. Boa tarde a todos vocês que estão aqui e bom dia, boa tarde ou boa noite para os que vão acompanhar esta nossa live em outro momento. Essa é a beleza da rede. Semana passada a gente fez uma introdução, né, do papel das redes sociais na missão evangelizadora da igreja. Hoje nós já vamos entrar para uma temática que é de interesse de todos nós. Como fazer lives religiosas. Quem vai falar e detalhar esse tema não sou eu vou apenas facilitar. O convidado é o Luiz Marinho, que apresentarei daqui a pouco, ele já está aqui comigo. Antes, uma rápida introdução para a gente se inteirar do tema. Live não é uma palavra nossa, da língua portuguesa. Se fosse, a gente pronunciaria live. Live é uma palavra inglesa que significa transmissão ao vivo de áudio e imagem. Nós estamos aqui na prática fazendo uma live, transmitindo ao vivo. Essa transmissão geralmente é feita pelas redes sociais. As três de destaque no nosso mundo religioso é o Facebook, YouTube e Instagram. Portanto, são essas três que a gente vai conversar hoje, ver quais são os passos que precisamos seguir para poder fazer uma boa live. Na ótica de um pensador que eu sou simpatizante, o McLuhan, que pertence à escola de Toronto, a celebração no YouTube é uma igreja sem paredes. Vou explicar. O McLuhan falava que o telefone é uma fala sem paredes. O filme, o rádio, a TV são aulas sem paredes. Talvez muitos de nós aqui não somos da era do rádio. A importância do rádio lá no século XX, na metade do século XX, para a educação rural, sobretudo. A nossa rádio rural foi pioneira na educação, né, em aulas sem parede. As fotografias são museus sem paredes. Quando chegou a onda das máquinas fotográficas, né, rompeu-se os muros, as paredes dos museus. Se antes tudo tinha lá as artes dentro de quartos, né, dentro de salas, agora as fotografias como que rompem essas paredes. Portanto, as lives religiosas no Facebook, YouTube, Instagram, são igrejas sem paredes. Igrejas abertas para o mundo ver. Qualquer pessoa, quando a gente faz uma transmissão como essa, no YouTube, uma live como essa, qualquer pessoa, crente ou não, católica ou não, da minha paróquia ou não, pode entrar nesta igreja, pode entrar neste espaço e ouvir. Portanto, uma coisa é celebrar, rezar para um público específico. Outra coisa é rezar para um público aberto. Rezar com a porta aberta, como nós estamos fazendo aqui, uma live com as portas abertas. Para isso, precisamos ter muito cuidado. Uma coisa é falar com a porta fechada, uma coisa é falar para a minha família, para o meu grupo, ou rezar para um grupo. Outra coisa é rezar para o mundo. O cuidado deve ser dobrado, as palavras, os gestos, tudo deve ter uma atenção especial. Sobretudo nos temas ligados ali a coisas que podem agredir, violar, ferir os direitos de outras pessoas, o direito religioso, a questão da tolerância religiosa, o direito dos não crentes. Então, precisamos sempre ter esse cuidado. Quando a gente faz uma live, uma celebração em qualquer rede, a gente precisa ter sempre essa consciência de que o público, por exemplo, o maior público hoje, a rede maior hoje no mundo é o Facebook.
ela tem 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Então, potencialmente, quando eu estou fazendo uma missa transmitida pelo Facebook, esse público pode ou não ter acesso. O segundo público maior da rede, entre as mídias sociais, é o YouTuber, que passa de 2 bilhões de pessoas. E depois vem as outras redes aí, então Facebook em primeiro lugar, eu pensava que era o YouTube, mas não é, Facebook em primeiro lugar, YouTube em segundo lugar, em terceiro lugar vem as outras redes, que aqui eu não lembro quais são. Então essa consciência é fenomenal, é importante, a consciência de que falamos não para os nossos, mas falamos para o mundo. As lives religiosas, portanto, nesse pensamento de McLuhan, uma missa, um texto, um louvor, uma orientação espiritual, uma novena, são extensões das nossas capelas, assim como uma enxada é uma extensão das nossas mãos, assim como essa camisa é uma extensão da minha pele, uma live religiosa é uma extensão da minha capela. É como que minha capela estivesse esticada, se expandisse. As lives, elas diluem as paredes das capelas, as paredes das igrejas. As lives religiosas, elas diluem o tempo e o espaço. O fiel assiste à missa no YouTube na hora mais adequada para ele. Assim como a pessoa que vai ouvir, acompanhar depois essa live. O público aqui somos, por exemplo, 24 assistindo agora. Mas o público que vai assistir noutra ocasião é 10 vezes ou 30 vezes maior que o público que está acompanhando aqui. É o que acontece quando nós fazemos lives, celebrações, louvores, momentos de adoração ali, orientação espiritual. Nós temos aí públicos flutuantes. Público que está agora aqui, porque dormiu, ou não tem, né? Ou então esse tema é importante para ele, vai agregar valor, conhecimento ou coisa boa para a sua vida, e é o público que vai ver essa live noutra ocasião. Então, essa é a consciência. Com essa introdução, nós vamos acolher agora o nosso querido Luiz, que ele vai entrar agora em sala, já está aí. Boa tarde, meu querido Luiz. Ele é de Apodi, casado com a minha querida Harissa Marinho, ele é formado no campo de marketing digital e redes sociais, presta uma assessoria de comunicação e marketing político e eleitoral, portanto, ele está bem dentro dessa vibe, desse campo. E o belo é que Luiz é membro da Pastoral da Comunicação, é um dos vetores, é um dos caras aí da paróquia da Apodi que está colaborando com as celebrações com a Igreja On-Life. Depois é membro também do SCC, Encontro de Casais com Cristo, da paróquia de Apodi, e hoje ele é o nosso convidado aqui para falar dessa temática tão importante. Como fazer live no YouTube, Facebook, Instagram? Qual é a particularidade de cada rede social? Para cada rede social, uma linguagem, um enquadramento, um tempo, um público. Quais são os passos e cuidados que a gente precisa ter antes, durante e depois da live? Então, são temas que nós vamos abordar aqui com o nosso querido Luiz. Portanto, Luiz, já começando, eu queria, nos bastidores, você falou, antes de entrar no tema, que o WhatsApp é a galinha dos ovos de ouro da internet. Eu fiquei muito curioso. Me explica por que o WhatsApp é a galinha de ovos de ouro da internet. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Talvaci, boa tarde a todos os amigos, telespectadores, por que não, né? Estamos aqui na internet, no áudio e vídeo. Deixo aqui já um abraço aqui para Sandileuza, Calbi, meu amigo Calbi Torres está aqui nos acompanhando, Cecília Pinheiro, Elian Costa, Netinha, Carlos, enfim, todos que estão nos acompanhando, muitíssimo obrigado. E de cara, a gente está falando sobre rede social, eu não posso deixar de pedir, dá logo um like aí nesse vídeo, porque quando a gente fala de rede social, a gente está falando de algoritmo. E quando a gente fala de algoritmo, a gente tem que agradar tanto ao público também quanto à rede social, porque ela é sim um ser pensante. E como estamos no YouTube, nada mais justo do que o like.
O like é quem move os vídeos do YouTube. Então, por favor, deixe já seu like aqui nessa live. E se você não gostar, no final da live, você dá o dislike, tá? Se não gostar. Eu sempre digo isso, Talva, assim, porque lá no final acaba esquecendo de deixar o dislike e fica só no like mesmo, né? Então, deixa seu like aí e vamos bater um papo aqui, tentar entender um pouco sobre cada rede social e também tirar algumas dúvidas. Então, quem tiver dúvidas já pode ir falando aí nos comentários que a gente vai tentando responder aqui à medida do caminho, tá bom? De cara, veio essa pergunta, né? Por que a galinha dos ovos de ouro? A galinha dos ovos de ouro é porque é um público onde ele mais passa tempo. Se a gente fizer uma enquete rápida aqui nos comentários, de todas as redes sociais, aqui o pessoal mais passa tempo é justamente no WhatsApp, seja no grupo da família, no grupo de uma loja, num grupo de uma comunidade, seja no grupo da igreja, você passa mais tempo lá conversando com os outros. Afinal de contas, nós somos seres comunicativos. Então, é lá onde a maioria do pessoal vai estar online, vai estar esperando alguém dizer alguma coisa. Então, a gente sempre usa aí a questão do tráfego de plataformas. Quando a gente inicia uma live, já joga o linkzinho lá no grupozinho, que é onde tem uma maioria do pessoal reunido, para que aquele pessoal possa migrar diretamente para assistir a nossa live ali e interagir conosco. Então, estamos falando de live, cada um quer uma live, quer fazer sua live da sua forma. Primeiro passo é criar aí o grupo no WhatsApp, né? Se não já tem, então cria o grupo no WhatsApp para sempre estar se informando, sempre ter esse tráfego. Quando a gente fala aqui a nível de estado, o Valci bem falou na questão da Diocese, que também vai estar subindo o nosso vídeo lá no canal, a gente pensa aí também no Telegram, que o Telegram é aí quem está subindo aí bastante e tem um suporte bem maior no número, na quantidade de membros, também no conteúdo que vai ser postado. Então, é super válido a gente ter um grupo a nível de estado, aí, a nível de diocese, no Telegram, para a gente se comunicar, para a gente dividir conteúdo. Show? Introdução feita. Só mais um pedido aqui, uma famosa CTA. Eu pedi o like, eu já vi que subiram muitos likes aqui, então, quem puder, compartilha esse conteúdo aí para alguém que queira saber mais sobre como fazer live. Manda aí para um amigo, lá no WhatsApp. A gente já entendeu para que serve o WhatsApp nesse mundo de live, a gente encaminha lá para o WhatsApp essa live agora para o pessoal estar assistindo a gente. Beleza, Luiz. Então, galinha dos ovos de ouro, você já explicou, e de fato concordo. O WhatsApp é a caixa de ressonância do povo, né? Tudo passa pelo WhatsApp. Ficou um dia sem WhatsApp, é como que a gente ficasse sem ar, sem fôlego, faltasse um pedaço da gente. As particularidades das 3 principais mídias que nós vamos falar hoje, o Facebook, Instagram e YouTube. Poderia dizer o que é que diferencia, que público tem em cada um deles? Sim, sim. E a gente tem que entender aqui que quando a gente vai fazer uma live, quando a gente pensa em fazer uma live, a gente pensa em entregar um conteúdo. Então, quando você entregar esse conteúdo, você tem que entender primeiramente seu público. Você tem que saber como seu público se comporta, quem é o seu público e qual é a forma que eu vou entregar esse conteúdo a esse público. E isso é o grande X. E esse é o grande X. Porque a gente entendendo o que como se comporta o público dentro de cada rede social, a gente consegue, de fato, entregar o conteúdo da maneira correta. Vamos começar aqui pelo Instagram. Hoje em dia é bombado. O Instagram é bombado. A gente tem um público muito bom, está numa ascensão muito boa. Ainda não chegou no patamar ainda do Facebook, do YouTube, porém ele tem subido bastante. Porém, ele nasceu de uma particularidade muito grande, que era uma rede social somente de fotos. Ele foi criado exclusivamente para fotos. Depois é que foi abrindo aí, em meados de 2016, 2017, foi mudou muita coisa. Hoje a gente tem aí um Instagram aí como uma plataforma quase que completa. Não é à toa que eles lançaram até o IGTV,
para competir literalmente com o YouTube, que é aqui onde a gente está, né? Então, de fato, Explicando para um leigo como eu, IGTV. O que é IGTV? Para quem não sabe o que significa isso concretamente. O IGTV é um espaçozinho dentro do Instagram que você pode postar vídeos de até uma hora e pouquinho. E é esse o grande X. Quando a gente fala de Instagram, a gente tem que pensar em coisa momentânea, em coisa rápida. Não é à toa que uma postagem, para quem entende um pouco mais de marketing digital, uma postagem tem uma vida útil dentro do Instagram de cerca de 3 minutos apenas. Você pode gastar meia hora produzindo conteúdo. Quando você jogar lá, 3 minutos, ele se acaba. Então, é uma rede social muito momentânea, muito espontânea. Porém, eles sempre primam pelo conteúdo que seja mais instantâneo mesmo, seja um pouco mais raso, quando eu digo raso, é na quantidade de tempo. Na quantidade de tempo. Muita gente diz que fazer live, por exemplo, no Instagram, é o grande X. Porém, quando a gente vai para os estudos para entender realmente como funciona a plataforma do Instagram, a gente vai ver que lá o pessoal só passa numa live, num vídeo, cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio, e aí tem a rotatividade. Às vezes a live fica com muita gente, porém o pessoal é entrando e saindo, e fica essa rotação de gente. Então, eles sempre têm programado, sempre têm trabalhado o Instagram para ser bem curto. Agora, nas últimas atualizações, a gente tem aí a plataforma aí dentro do Instagram, que a gente tem aí o famoso release, que a gente pode editar 3 trechos de vídeos, dando no máximo 30 segundos, e tem dado uma boa visualização dentro da plataforma do Instagram, quem usa aí esses releases. Porém, como eu disse, 40 segundos. Eles primam muito por esse conteúdo mais encurtado. Ele é um pouco mais encurtado. Diferente lá do nosso Facebook, por exemplo. No Facebook, não. Desde o início, ele sempre abriu aí para conteúdos de longa duração, principalmente com a questão das lives. E aí eles viram realmente essa crescente dentro da plataforma do Facebook e criaram o Facebook Watch, um espaço somente para vídeos, monetizaram também a questão dos vídeos lá no Facebook, coisa que o Instagram está fazendo agora, porém tem suas limitações, né? Como eu disse, uma live no Instagram, uma hora ela cai. É uma hora batido. 60 minutos ele cai. Lá no Facebook eu fiz um teste, numa live, ficou até em torno de 26 horas no ar antes deles derrubarem. Não era conteúdo, era só uma câmera filmando que eu deixei para fazer o teste mesmo, para me entender até onde eu consigo ficar numa live lá no Facebook. E com isso, o Facebook ele abriu para que você consiga agregar um público maior dentro de lives. Por quê? Porque ele abriu aí compartilhamento, agora a gente tem aí uma nova ferramenta que é a sala de vídeo, que uma pessoa que não está fazendo a live pode abrir uma sala de vídeo lá no seu perfil pessoal, ou na sua página, ou dentro de um grupo, no próprio Facebook, para fazer com que esse conteúdo seja gerado lá na página dela, como se ela fosse a grande geradora do conteúdo. Mas não é. É só uma forma que o Facebook viu para realmente agregar ainda mais essa geração de conteúdo de lives. As lives hoje, da pandemia, estão migrando de volta agora para o YouTube, que era mais vídeos gravados e editados, porém, o comum mesmo de live é Facebook mesmo. Eu lembro que a minha primeira live que eu fiz foi em 2013, lá no Facebook, bem difícil de se fazer, de se lidar com o algoritmo do Facebook. Ok. Você poderia destacar uma característica do YouTube que não tem no Instagram e no Facebook? Qual a diferença desta nossa plataforma aqui para as demais ali, Instagram e Facebook? Pronto. A primeira de cara é o público. É um público totalmente diferente. Porque, público aberto, sem porta, sem senha, sem nada. Isso, e um público que sabe o que quer. Ele vai lá no YouTube e ele sabe o que ele está pesquisando. Diferente de quem consome conteúdo numa rede social como Instagram e Facebook.
Porque ele, como assim consome? Vai passando na sua timeline, o que lhe agrada, você para e assiste. O que não lhe agrada, você passa e vai adiante. Diferente lá do YouTube. Lá no YouTube, quando você entra sabendo o que você quer. Você vai lá e diz, olha, eu quero assistir a missa de Apodi. Aí você bota missa ao vivo Apodi. Então, você consegue assistir a missa ao vivo de Apodi. Diferente de quem você está capitaneando dentro das demais redes sociais. Perfeito. Vamos então para a parte central do papo de hoje, que é o fazer uma live, o antes, durante e o depois. Quais devem ser as nossas preocupações ou os passos que devemos fazer no antes, durante e depois. Começando pelo antes, e aqui a gente já destaca a importância da divulgação. Me fale dessa divulgação, como ela deve ser feita, se é minutos antes, dias antes ou horas antes. Você sabe quem é seu público, você sabe qual é a plataforma que você vai usar, você vai partir para a divulgação. Aí você vai agendar, né, sua live, você vai programar sua live e vai realmente entregar esse conteúdo. Aí você tem que fazer uma divulgação bem maciça também nas demais redes sociais. Eu vou fazer uma live lá no YouTube. Isso não significa que eu não vá usar Instagram e Facebook para me divulgar e capitanear esse povo, entrar dentro do meu funil de leads para eles caírem lá dentro da minha live no YouTube. Pelo contrário, eu tenho que usar essa ferramenta. Então, você elabora mesmo sua programação e lança sua arte. E aí, a sua arte, sua divulgação, ela vai de acordo com cada plataforma. De acordo com cada plataforma. Como eu falei aqui, o Facebook, o público do Facebook, ele se comporta de uma forma. Então, você tem que entregar esse conteúdo de uma forma. Já lá no Instagram, como é mais momentâneo, você tem que entregar também de outra forma. Fazendo um comparativo, você pode fazer uma arte, uma imagem, procura aí o trabalho de um web designer, de um designer de mídias, ele faz a sua artezinha e joga lá no Facebook, enquanto no Instagram você pode fazer até mesmo um vídeo curto, fazendo esse convite e deixando aí o rastro para cair lá na sua live no YouTube. Então, a divulgação é de fundamental importância. Por exemplo, dentro do YouTube, a gente tem aí uma ferramenta que a gente deixa aí até 2 dias, 3 dias antes, a live aberta aí, você define aí como lembrete, para entrar na hora que a live estiver ao vivo. É show de bola isso, é show de bola. Porém, uma faca de 2 gumes, porque tanto gera a expectativa que o pessoal fica entrando, e aí não vai começar não, quando é que começa? Acaba que deixa e esquece, ou entra aquele lembrete lá no seu celularzinho, no seu celular vai entrar o lembrete, você vai olhar e vai sair, porque só vai começar daqui a 1 hora, por exemplo, e aí você, pronto, se perdeu aquela pessoa, talvez ela vá dormir. Aí você pode, além do lembrete, você pode criar um bannerzinho e no banner você explica. Às 15 horas temos live, conversa hoje com o Luiz Marinho, então quem vai lá vê que está já ativado, mas já percebe que naquele horário a pessoa vem, como nós estamos aqui fazendo com... Beleza, Luiz. Com relação aos equipamentos, que a preocupação com os equipamentos, ela deve ser bem antes a questão da velocidade da internet, a questão se eu vou usar um celular, um computador, um tablet, essas preocupações. Eu poderia reforçar por que é importante pensar nos equipamentos, testar com antecedência e tudo mais. Tudo isso faz parte de um processo para a gente chegar na hora da live e não ter muita coisa que nos atrapalhe. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Quando a gente lida com tecnologia, a gente tem que estar preparado com plano A, B e C. Porque vai mudando, vai mudando. Então, a gente tem que, de fato, testar. E primeiro, aliás, antes de testar, a gente tem que saber qual é o equipamento que vai estar à nossa disposição ali para a gente fazer esse trabalho. Se eu tenho apenas uma questão de um celular para fazer essa transmissão, então pronto, eu vou pegar meu celular, vou fazer uma limpeza geral no meu celular para que ele não trave na hora, para não ser um dos imprevistos, e vou realmente logar ali na plataforma e fazer essa transmissão dele. Porém, a gente tem que ter isso em mente. Essa fase de testagem, de escolha de equipamento, ela é fundamental. Porque na nossa live, ninguém fica numa live se não tiver áudio bom e imagem boa. Fundamental, a importância é isso. Então, a gente tem que, de fato,
fazer essa testagem. A primeira testagem de cara é a internet. Não tem como a gente fazer uma live sem uma internet boa. Tem que testar, tem que ver se realmente está funcionando, tem que testar mais de uma vez, e ainda corre o risco de na hora ainda cair. Ainda corre o risco de na hora ainda cair. Porém, a gente tem que fazer todo esse processo. Fazer a testagem, se a internet, a qualidade não for a boa, contacta seu provedor, aumenta aí sua internet e vai procurando as formas. E vai procurando as formas de realmente ter uma internet com maior qualidade. E a questão de equipamento que você vai montar aí para você fazer uma live, vai depender muito do conteúdo que você vai entregar. Vai depender muito do conteúdo que você vai entregar. Vou botar aqui 2 lives distintas que a gente faz aqui na paróquia, que o suporte para a gente fazer é diferente. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo agora, com o Padre Talvaci, ele que já ministra aulas, tanto no YouTube dele quanto aqui, ele usa uma sistemática diferente. Mas se a gente fosse simplificar ao máximo, apenas de conversar com o público, um celular, um tripé e um fone de ouvido, e no máximo um ring line, que é aquela luzinha redonda, vai resolver seu problema aí definitivamente. Você vai conseguir fazer uma live tranquilo, conversando. A internet aí, ela já tem que estar boa, tá? A internet aí de, no mínimo, 20 megas aí para rodar direto, tá? Principalmente para quem for fazer conteúdo no YouTube. Então, a gente tem que, de fato, fazer essa testagem e tem lá, você resolve. Porém, quando a gente vai para dentro de uma outra realidade, que é uma celebração eucarística, dentro de uma missa, aí a gente pode ampliar um pouco mais esse trabalho e esse equipamento para que a qualidade seja entregada da melhor forma possível. Aí a gente entra aí com as plataformas, como o StreamYard, a gente pode usar o OBS Studios, o uso de câmeras também, que é um recurso super válido, e áudio direto da mesa. O áudio ele tem que ser fundamental, o áudio ele tem que vir direto da mesa. E aí a gente compra uns conectores, uns adaptadores, não precisa nem de uma mesa, de uma placa, de uma coisa sofisticada, uns conectores. Se você estiver fazendo lá na sua entrada, você vai dividir, o conector ele divide entre captação, saída e entrada, aí você vai lá na sua mesa, na saída de fone de ouvido, que é a mais limpa, você vai conectar um cabo lá P10, se eu não me engano, e trazer em P2 e conectar aqui no seu computador, nesse adaptador. Pronto. Problema com áudio você não tem. Se a mixagem estiver boa lá na mesa, show de bola, vai sair perfeito para quem está consumindo conteúdo na rede social. Então, esses são os cuidados. A partir do momento que você definir qual é o conteúdo que você quer entregar, aí você vai buscando realmente essa questão da qual seria a melhor forma de você entregar esse conteúdo. Se eu posso usar uma câmera, não posso usar. Nos bastidores eu falava com o Talvaci justamente isso. A gente tem como transformar nosso celularzinho em webcams de última geração. Infelizmente, alguns, por exemplo, Iron Cam, Android Cam, eles têm alguns bugs que caem. Aí você precisa ter aquela câmera fixa ali só para segurar realmente, de fato, a sua transmissão, para não ficar sem imagem. Porém, a gente tem aí essas plataformas que podem lhe ajudar a transformar, você com o notebookzinho, transformar seu celular numa webcam e fazer uma transmissão perfeita. Beleza, meu querido Luiz. Olha, este é o primeiro capítulo de como fazer lives. Nós temos meia hora de papo todo sábado, de 3 às 3h30. O próximo capítulo vai continuar nessa temática, como fazer lives. Nós teríamos aí ainda, durante a live, aí tem todo um ritual que nós devemos seguir, portanto, nós vamos deixar, Luiz, para o próximo capítulo, que é neste mesmo horário, sábado. Porém, antes você vai responder as perguntas aqui, o Alisson Philips aqui pergunta, o que seria uma internet boa de qualidade? Digo isso porque, por exemplo, nossas comunidades, nós em geral, aqui no Brasil e no Nordeste, eu já andei um pouco fora do país, sei o que significa isso, né? Esperar um segundo para baixar um vídeo em, sei lá, Estados Unidos ou na Europa, dependendo da região que você está, é um estresse. Aqui a gente sofre muito com isso. As nossas comunidades sofrem muito com isso. A questão da limitação de rede, a questão da limitação de equipamento.
Então, essa deve ser uma pergunta que deve ser explicada melhor, e depois a questão da testagem e do tempo aqui. Nós, igrejas, temos a mania de fazer tudo em cima da hora, de chegar 5 minutos antes para rezar uma missa, porque a gente já vem de outra missa, aquele corre, fala com outro. No mundo, nas celebrações que fazemos, seja lá um terço dos homens, seja lá um louvor, seja lá uma celebração eucarística, seja lá qualquer coisa na rede, a lógica muda. Porque, como eu disse, nós não vamos entrar para um lugar para um lugar fechado e falar para um público meu. Aqui eu não estou falando apenas para o público da paróquia de Apodi. Tem gente de outras paróquias que também vai assistir esta live, ou de outras denominações. Portanto, quanto maior for a preocupação pela preparação, mais qualidade nós vamos ter na live que vamos realizar, independente do que seja, se é um texto, se é um louvor, se é uma missa, se é um show ou qualquer outra coisa. Então, reforço aqui para nós das comunidades, se você vai fazer, sei lá, aquela novena com a família, o texto com a família, e lembrando que quando você usa o YouTube da paróquia ou o Facebook da paróquia, você está ali em nome de uma instituição religiosa, católica, por isso, pensar bem antes, preparar-se bem antes, a questão não só humanamente, espiritualmente, a questão, Luiz, do roteiro aqui é fundamental, nada de improvisação, né? Para a gente conversar aqui esse papo hoje, nós escolhemos uma semana ou 2 semanas antes já essa temática, Luiz já se preparou, eu também elaborei mais ou menos aqui um roteiro de conversa, pensando na meia hora, é claro que o tempo sempre estoura, e nós estamos aqui com um público bacana, né? Somos 37 na sala, e os demais que depois vão acompanhar. Então, esses detalhes são muito importantes. O Luiz agora responde o meu querido Alisson Felipe, e depois já concluímos para o próximo capítulo, que será próximo sábado, nesse mesmo horário. Luiz, o que seria uma internet boa, de qualidade? É justamente aquilo que eu disse. Se você puder, realmente, de fato, tá com a internet cabeada, aí é o primeiro passo. Isso aí é fundamental. Hoje, por exemplo, para me fazer aqui a live, eu tive que cabear meu notebook. Eu cabeio, dificilmente vai ter uma oscilação, só se for geral. Porém, se a gente for fazer uma transmissão via celular, a gente tem que, de fato, ter aí um roteador de um porte médio a grande, que transmita aí um bom número de kbps e ter uma internet realmente que, de fato, nos deixa contente. A internet nunca se perde, é igual a luz. Quando a gente for falar, esmiuçar mesmo a questão da live, é igual a luz. Enquanto mais luz tiver, melhor vai ser sua live. Enquanto mais internet você tiver à sua disposição, melhor vai ser sua live. Aqui a gente não tem como estimar uma quantidade específica de internet. A gente não tem, mas, por exemplo, a minha aqui em casa especificamente, eu uso apenas 80 megas. E aqui eu estou nessa live e minha esposa está dando aula também na plataforma online e está dando certo. Pelo menos eu não tenho visto aqui travando, eu estou acompanhando aqui via celular, não tem travado. Então, tem dado um suporte maior, mas aí fica claro, a gente está cabeado. É diferente de um celular, ele é aberto. Então, é super interessante, de fato, a gente ter aí um roteador de grande porte, com a internet aí o máximo que puder. Se for para botar aí um mínimo, 100 megas. Você bota aí 100 megas, eu sei que não é em toda a localidade que chega aí essa quantidade, mas para você não ter contratempo. Até porque, assim, quando você faz uma live, sempre fica alguém nos bastidores acompanhando, não é só um celular que vai ficar conectado. Isso acontece, por exemplo, na igreja. Na igreja, a gente não tem apenas o celular da transmissão fazendo a transmissão, a gente tem outros celulares, e por isso tanto o nosso roteador ele tem que ter uma transferência de dados a contento, quanto também nossa internet deve suprir todas as nossas necessidades. Então, assim, perdão, só antes da gente concluir, Cecília Pinheiro disse aqui, é importante salvar o vídeo com um título que reúna bem os termos. Essa questão, pronto, está aqui, agora está em tela aqui. Esse comentário é de fundamental importância para quem gera conteúdo no YouTube.
não é somente a gente trabalhar, é como eu disse lá no início, cada rede social ela tem sua particularidade. Não basta a gente gerar o conteúdo, a gente tem que agradar o público, é fundamental agradar o público, mas a gente também tem que agradar o quê? O algoritmo da rede social. A partir do momento que a gente entende o algoritmo da rede social, a gente tem como agradá-lo e chegar a fazer com que ele faça com que o nosso conteúdo chegue a mais gente. E isso aí, tanto a questão do título, quanto também a configuração de toda a sua plataforma, de todo o seu canal. Seu canal lá no YouTube, você tem que pôr todas as tags, cada vídeo você tem que criar suas tags próprias para melhorar sua pesquisa, para que o seu conteúdo ele fique ranqueado dentro daquela rede social. Por exemplo, se a gente botar hoje aqui missa, a gente está aqui no YouTube, se a gente botar missa ao vivo, a gente vai ver quem está melhor ranqueado nesse termo usado dentro do YouTube. E a gente sempre vai ver aí os grandes canais bem ranqueados. Porém, sempre quando a gente procura trabalhar, agradar o algoritmo, ele usa a questão da geolocalização. Então, se você estiver agradando bem o algoritmo da rede social, do YouTube aqui especificamente, quando você jogar lá missa ao vivo, provavelmente você vai encontrar a missa de Apodi, que a gente teve esse cuidado, teve essa montagem em cima do canal, também assim como da Diocese, que tem esse cuidado também, tem essa montagem em cima do canal. E aqui fica essa dica. Realmente, se a gente quer um conteúdo que para muita gente possa ver, a gente, além do título ele ser bem agradável, além da thumb também ser bem agradável no YouTube, a gente também tem que ter aí um copyright, né? Um texto de apresentação bacana e tem que agradar o algoritmo com as tagzinhas lá, senão a gente agrada o público e ele não entrega o que a gente espera, porque o algoritmo, os robozinhos da rede social, rapaz, dá uma dor de cabeça, tira meu sono, tira o sono de muita gente. Vamos falar bem dos robôs aqui, porque senão eles vão roubar a nossa live. Luiz, olha, cara, fenomenal a sua fala, a turma aqui está muito feliz com a sua explanação. Isso implica dizer, quem quer Luiz aí próximo sábado, dá um like aí, dá um joinha, diga eu, porque nós vamos continuar com o Luiz na próxima live, que é sábado às 3 da tarde, abordando o coração dessa temática, como fazer lives. Nós estamos praticamente com uma introdução bem recheada, bem gostosa, né? Então, próxima live, nós vamos continuar na temática, abordando quais devem ser as preocupações, os passos que devemos seguir na realização da live, a questão das ideias, a questão da interação, e muitas outras coisas. Como eu disse no início, as lives celebrativas que estamos fazendo hoje, seja lá missa, louvor, qualquer outra coisa, são missas, celebrações campais, missas, celebrações sem muros, né? A igreja é o mundo, portanto, quanto mais nos preparar para viver, para celebrar, para trabalhar nesses ambientes on-life, como eu venho abordando nos meus estudos, melhor, já que este mundo veio para ficar. No início dizia para Luiz que em breve, daqui a alguns anos, em cada casa vai ter... Eu roubei aqui o quarto da minha sobrinha para fazer essa live. Estou roubando porque estou aqui na casa dos meus pais. Mas em breve, cada pessoa, sobretudo pessoas que são influenciadoras ou que estão na liderança de alguma coisa, essas pessoas vão ter na sua casa um lugar para fazer isso. Vai ter um lugar para rezar, para celebrar tudo, né, por meio das redes sociais. Então, agradecemos, olha aí, o eu está aí, tão fechado, todo mundo aí dizendo eu, Eliana Carlos, depois os comentários, agradecemos. Portanto, Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação, agradecemos também a vocês que estão aqui, divulguem e se inscrevam no canal, como já reforçou o Luiz, Socorro Felipe, Eliana, Edijanete, Lourdinha, o nosso querido Calbi Torres, Gessomar, o professor Robert Land, ele aí que tem seus programas aí na rádio e que está sempre também semeando palavras belas aí, de esperança, sobretudo. Ele é um cara que vê com bons olhos essa mudança em curso, participou do nosso curso Ensino-Aprendizagem Online. A Gessomar, a Miqueias Oliveira,
Socorro Felipe, o César Augusto, o grande comunicador, Luiz, aí da nossa PASCOM também. Boa tarde, César. Cecília, Alisson Felipe, Raimunda Freire, nossa querida Raimunda Freire. Então, nós temos aí Ana Paula, Marlúcia. Portanto, a vocês, o nosso agradecimento. Agna Costa, Maria José Zeta, Socorro Calvacante. Então, vocês são os multiplicadores dessa nossa experiência. Todo sábado vamos ter meia hora, mas quando a coisa é gostosa, o tempo voa e a gente continua, né, aqui com o papo. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde, um abençoado final de semana e até sábado neste mesmo horário. Tchau. Boa tarde a todo mundo, tchau.